In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, hoje, no Vertus Ordo, que é aquele que nós celebramos, não é a festa da Mãe de Deus. Essa festa da Mãe de Deus é coisa vinda do Vaticano II, no fim do Vaticano II. Paulo VI fez uma missa muito bonita, muito solene, e proclamou Nossa Senhora como mãe da Igreja. Mãe da Igreja, sim, mãe da Igreja, não Mãe de Deus, Mãe da Igreja. Mas com certeza o grande e maior título dela, na verdade, é Mãe de Deus, tá? Mãe de Deus. Mas hoje, a missa no Vertus Ordo é da oitava do Natal, sim, e sobretudo da circuncisão. Esta é a missa da circuncisão do Senhor. Duas notícias, na verdade, o Evangelho hoje foi um versículo, um versículozinho só. E ele ainda não nos interessa todo inteiro na missa de hoje. Porque sobre o nome de Jesus temos uma missa específica que celebraremos depois no domingo. Então essa parte não importa para hoje. Importa para hoje só a notícia da circuncisão. E saber que estamos na oitava, isto é, 8 dias depois, diz o Evangelho, né? 8 dias depois. A igreja celebra, de fato, estes 8 dias como sendo um só. Né? Como se o sol não se pusesse. Como se hoje fosse Natal. Um só, a oitava de Natal. E a circuncisão, é preciso fazer um pouco de atenção para a circuncisão. Porque a circuncisão não nos remete à lei, não nos remete à Torá, mas nos remete aos patriarcas, a Abraão. A Abraão que nos remete. A promessa. São Paulo, hein? São Paulo que fala da promessa. Nós não somos filhos da lei, mas da promessa. A lei veio depois, muito tempo depois. E como um pedagogo ensina o apóstolo. O que vale mesmo ensinar a carta aos Hebreus é a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão. Na promessa que está a religião, o religere, de nós nos ligarmos de novo a Deus. Sermos a circuncisão insere Jesus não na lei antiga do povo judeu, mas a religião antiga do povo judeu. A religião. Circuncisão tem a dizer com religião, com promessa. E faz um povo de Deus, um povo para Deus. Por isso, na carta aos Hebreus, nos ensinos de Paulo, das suas cartas também, nós temos, claro, esta ideia. Nós somos o novo Israel. Não é mais este Israel aí que Bolsonaro recebeu Netanyahu aí com todas as suas Bibi, com todas as suas festas. Né? Não. Nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel. Né? Então, sim, tem a ver com religião. Né? E nem é com política. O conceito do povo de Deus, tão assumido no Concílio do Vaticano II e depois na Igreja pós-conciliar, é um conceito muito político. Né? Melhor para nós, podemos aprender na missa de hoje, né? É dizer que nós somos o corpus mystici Christi, o corpo místico de Cristo. Veja, temos a promessa, depois temos a lei, porque não se cumpria, não se vivia a promessa, então veio a lei como um pedagogo, né? Mas depois veio a graça.
Em Cristo vem a graça. Agora já não vivemos mais na lei, mas na plenitude da promessa, que é a graça. E esta graça que nos insere no corpo do Senhor. Por ela nós formamos um só corpo. Não tanto político, mas espiritual, mas divino, teológico. Não tanto deste mundo. O político é deste mundo, tantas vezes errôneo e sujo, mas verdadeiramente espiritual e divino, teológico. Corpus Mystici Christi. É isso que nós somos feitos. É isso que nós somos feitos. Veja que na carta de hoje, o apóstolo diz que manifestou-se a graça para todos os homens, católica, para todos. Manifestou Jesus menino, né? Nós temos a manifestação da graça para todos os homens. A religião começa a ser católica para todos, não para os judeus, mas para todos. Manifestou-se a graça para todos os homens. Né? E Jesus veio ensinar-nos, diz a leitura de hoje, veio ensinar-nos a duas coisas. Uma, a renúncia à impiedade. Não viver mais como os pagãos. Meu Deus do céu. Quando nós pensamos que, na verdade, hoje mais do que nunca, o paganismo voltou. E com força. Ele reveste, tem outros nomes, viu? Modernidade. Liberalidade. Democracia. Respeito humano. Comunismo. Teologia. Heresia da libertação. Assume outros nomes. Mas é o mesmo paganismo e impiedade antiga. É a mesma. É esta que nós temos que renunciar. Quem compreende bem o que significa viver não mais na promessa da circuncisão, mas na graça que se manifestou. Mas na graça que se manifestou. Quem compreende isto renuncia a viver na impiedade, no paganismo, neste mundo. A leitura fala expressamente isso. É mundano. Essa impiedade é mundana. Então, primeira coisa, ensinou-nos a renunciar à impiedade. Jesus veio, manifestou a sua graça para renunciarmos à impiedade. Quem faz parte do Corpus Mystici Christi e vive já como a realidade da promessa, não mais a circuncisão, mas a sua realidade. Aquilo que realmente tem o coração circuncidado, diz o apóstolo. É este que vive da graça, não da lei, da graça. Este, em primeiro lugar, renuncia à impiedade. E depois, outro ponto, diz o apóstolo, para levar uma vida, três qualidades da vida: sóbria, justa e piedosa. Sóbria, justa e pia. A sobriedade tem a ver com o abandono do paganismo, com o abandono dos deleites deste mundo, das suas atrações, dos seus vícios. De todo o pecado. Um homem sóbrio é aquele que se guia não pelas paixões, pelos seus sentimentos soltos e desproporcionados, mas realmente por uma graça, pelo ensino da graça, pela infusão da graça divina. Está sempre procurando esta graça. Está sempre procurando estar nesta graça. Então, vida sóbria.
depois a justa, porque na relação consigo mesmo, mas sobretudo na relação com os demais. Né? Com os demais. Este homem busca o equilíbrio, né? Busca a justiça. Quanto é importante para nós brasileiros hoje, dia primeiro dia do ano, né? Quando mudamos a presidência, finalmente saímos das amarras desse PT, que é ímpio. O PT é ímpio, né? Com todos os seus bispos, com todos os seus padres. O PT, com todos os seus bispos e padres, é ímpio. Né? Nós temos que renunciar. E renunciar ao PT, a esses bispos e a esses padres. Né? Tem que renunciar a esta falsa igreja brasileira. Né? Essa é uma igreja falsa, essa. Não é a igreja Corpus Mistici Christi. Né? Este é um povo político. E da pior política comunista do PT. Né? Graças a Deus, hoje nos livramos disso. Assumiu Bolsonaro. Bem, não há muito o que comemorar, talvez. Né? Continuamos sobre a égide da nova ordem mundial. Né? Essa que é a verdade. Mas nos livramos do PT. Isso nós comemoramos. Esse livramento que temos do PT, isso nós comemoramos. Mas sim, como o povo faz isso desejando justamente uma vida sóbria, né? sem este excesso de gasto dos políticos, né? Porque nós não podemos excedermos em gasto nenhum. Né? Os pobres, né? Aqueles pobres dos quais Lula tirou milhões, né? Foram roubados. Né? Estes não podem viver aí dessa maneira soberba. Né? Mas esperamos isso tanto para o Brasil, desejamos ardentemente, hoje rezamos, pedimos a Deus, a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que nos dê esta graça, nos dê essa grande graça. Mas é a terceira qualidade que informa as outras duas, viu? A piedade. Viver piamente. O que é isso, viver piamente? É viver na fé, é viver a religião. Isso quer dizer, viver a fé, viver a religião. Esta festa da circuncisão do Senhor, também com certeza a solenidade da Mãe de Deus. Mãe de Deus quer dizer isso, né? Ela vivia piedosamente, como Mãe de Deus, verdadeira Mãe de Deus. Esta festa da circuncisão da Mãe de Deus, né, leva também nós a buscarmos uma vida de piedade, de fé, de religião. Né? De religião, de estarmos de novo ligados a Deus. Viu como tudo se liga? Tudo se liga, tudo se liga. Vejam, queridos, ainda na epístola explicitando todo o mais profundo significado da circuncisão, o apóstolo falou que, sim, ele falou no nosso assunto, que nós estamos vivendo assim enquanto aguardamos a realização da nossa mais feliz esperança, que é o retorno de Jesus em glória e majestade. É isso que está dito na epístola. Confessando a divindade de Jesus, confessando a nossa redenção, isto é, que fomos livres dessa impiedade, e nos formando como um povo. Esse negócio de ser brasileiro, ou para ser um verdadeiro brasileiro, nós tínhamos que ter aprendido nesses anos todos de república, nem vou dizer só no PT, esses anos todos de república brasileira, que coisa. O povo tinha que ter aprendido uma coisa só, que só será verdadeiramente um povo se for endereçado a Deus, se formar como um povo de Deus.
isso de certa forma acontece, queridos. Isso está presente, muito presente. Vejam, está presente na grande frase de Bolsonaro, como é que é mesmo? Como é que ele diz isso? Eu não gravo essas coisas. Essa frase leitmotiv que ele assumiu, que fala que tudo para o Brasil, né? Para o povo, para o Brasil, e tudo para Deus. Uma coisa assim, enfim. Né? Para Deus. Né? Esse é o grande leitmotiv. E ele tem se mostrado isso. Hein? Né? Começou com oração, ele e outro político lá, um pastor. Né? E tem se mostrado tão religioso este homem. Né? Até saiu aquela fofoca de que a primeira-dama, que não é católica, ia mandar tirar. E aí ele foi na missa. Né? E impiamente comungou. Impiamente. Né? Impiamente. Mesma coisa que o Haddad lá. Mesma coisa. Não tem condições nenhuma de comungar esse homem. Não tem condições nenhuma de comungar. Mas aqui é que está tudo, queridos. Veja, nós assistimos ele recebendo o Netanyahu. Primeiro ato religioso. Primeiro ato religioso. Foram a uma sinagoga. Falsa religião. Se já era desde que abandonou o caminho da circuncisão para a graça, fixando-se numa lei ímpia, que se tornou ainda mais ímpia, porque não é mais você quer a Torá que ele segue, mas é o Talmud, a Cabala, seus livros lá, do demônio, esses livros. Então, primeiro ato que eles fizeram, o primeiro-ministro de Israel e Bolsonaro foi ir a uma sinagoga. Né? Eu já disse aqui, ao templo errado, né? Templo completamente errado. Mas vejam, então tem todo um. Bom, hoje também na posse, ele sobe ao carro, ele entra na catedral, vai ter um ato ecumênico. Mas é bem feito para essa igreja brasileira aí, católica não é brasileira mesmo, toda ela na teologia da libertação, que foi contra, sejamos sinceros, né? Foi contra a eleição de Bolsonaro, estavam torcendo, lutando. O povo católico que é católico mesmo, não é o povo da CNBB, nem destes bispos, nem desses padres, suportam a estes bispos e a esses padres, porque não tem outro lugar para ir. Tá? Senão vão ter que se enfiar nessas falsas religiões e seitas que abundam pelo Brasil, justamente por isso. Tá? Abundam no Brasil. E este é o ponto. Tem que ser a verdadeira religião. A verdadeira religião. Lá na circuncisão abraâmica começa a verdadeira religião. Abraão é o pai da fé. Lá começa a verdadeira religião. Segue na graça. Segue em Jesus Cristo. A verdadeira religião. Verdade, já naquele tempo, toda atrapalhada pela impiedade da lei. A impiedade da lei. Mas, ainda hoje, o que importa seria realmente a verdadeira religião, o Corpus Mystici Christi. Enquanto o Brasil não se convencer de que tem que buscar a verdadeira religião única, aquela para todos, católica, mas católica mesmo, não a religião de Bolsonaro, dos bispos comunistas do Brasil, dos padres comunistas do Brasil, não. Repito, o povo que vai à missa não procura a religião desses bandidos, são os bandidos, por quê? Mas procuram a verdadeira religião que ficou sepultada nesses homens ímpios, que são esses bispos e esses padres. Não são ímpios, comunistas. Pode haver maior impiedade. Petezada, pode haver maior impiedade.
pagãos, são pagãos, são pagãos. Não é isso que o povo procura. O povo procura continuar sendo católico, os coitados. Coitado do povo, continua procurando ser católico. É isso. Então, queridos, enquanto não acertar o Brasil, o mundo, não acertar este Papa, e agora com este antipapa, agora com esse antipapa, que é o falso profeta de Apocalipse, com essa religião prostituída do Vaticano, religião prostituída. Nossa Senhora! Estamos cada vez mais longe de ser realmente, de buscar com todo o empenho aquilo que devia ser buscado. Isso Bolsonaro busca com empenho a Deus. Mas não está acertando o caminho. Não está passando pela circuncisão e pela graça. Não está, não está. Está na heresia. Na heresia. Saímos de uma heresia, aquela comunista, para outra. Para outra. Seguimos firmes na heresia. Não se procura o corpus mystici Christi. Inserir-se no corpo místico de Cristo. Não se procura isso. Então, nós somos uns poucos que entendemos tudo isso, queridos. E precisamos entender bem. Tá? E, como diz o apóstolo ainda na epístola de hoje, enchermos do zelo pelas obras de Deus. Tá? E a obra de Deus é esta, tá? A verdadeira religião. A obra de Deus é nós nos empenharmos para conservá-la. E para isto, eu volto a afirmar, precisamos constituir-nos numa comunidade em refúgio. Precisamos constituir-nos comunidade em refúgio. Tá? Precisamos de mais gente, nós aqui estamos procurando mesmo a Deus, a religião, somos poucos. E aqui na casa não são todos, pouquíssimos. Precisamos de gente que queira procurar verdadeiramente a religião católica, e que venham conosco, vamos ir a um refúgio. Ir a um refúgio. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não pensem que o Brasil vai dar certo. Não vai dar certo, porque está em direção errada. Não está na direção da circuncisão, não está na direção da graça. Segue na direção da heresia. Segue. Em nome de Pátria e do Espírito Santo. Amém.